Como lidar com essa cobrança constante que nós colocamos sobre os nossos corpos? Hoje, durante um treino na academia, eu parei para refletir sobre essa necessidade que a gente tem de querer sempre mudar, né? Melhorar aquilo que a gente acha que precisa ser mudado. E como isso gera uma ansiedade em alguns momentos da vida, porque a gente vive numa época marcada por estímulos como redes sociais, como campanhas publicitárias, que a todo instante dizem pra gente um modelo não só de corpo perfeito, mas como de vida perfeita, né? de realizações, que automaticamente geram comparações para nós. E parece que a gente sempre fica preso nesse quando, né? Nesse futuro que nunca chega. Quando eu tiver o corpo dos sonhos, eu vou fazer isso, eu vou pra praia, eu vou colocar uma roupa de banho, enfim. E esse quando nunca chega, porque a gente sempre tá, né, com essa necessidade constante de estar mudando algo na gente, né? Sempre tem essa inquietação. E isso me fez pensar também sobre como que a gente às vezes deixa escapar o agora, preso nessas idealizações de futuro. A gente coloca tantos poréns para ser feliz que esquecemos de ser feliz no agora. Encontrar felicidade e a realização no agora, no momento presente, é um desafio para todo mundo nos dias de hoje. Essa autocomparação que a internet causa nas nossas mentes faz a gente se afastar cada vez mais do momento presente do que a gente tem ao nosso redor. E assim, durante um bom tempo da minha vida eu tive problemas muito pesados em relação à autoestima e autoimagem, né? Fiz e faço acompanhamento psicológico, faço acompanhamento psiquiátrico também por algumas questões relacionadas à ansiedade, mas que interferem também na minha visão sobre mim mesmo. E talvez você que está me assistindo também passe muito por isso, né? Talvez tem coisas em você que gerem um desconforto, uma insatisfação muito grande a ponto até de te privar de alguns momentos da vida, de você, por exemplo, não se sentir bem quando você está com uma quantidade grande de pessoas ao seu redor, porque você tem problema com a sua aparência, né? Eu já vivi muito isso na minha vida. Toda essa inquietação é um sinal de que você precisa cuidar da sua mente, precisa cuidar de você mesmo. Quando eu era adolescente, eu tinha muito complexo em relação à minha estrutura física, né? Eu tenho um pouquinho de desvio na coluna que gera algumas deformidades, entre aspas, assim, no meu corpo quando eu me vejo de perfil. Às vezes eu me sinto muito magro. Hoje eu sei que não sou magro como eu era quando eu era adolescente, né? Mas você é tão condicionado durante a sua adolescência a se enxergar dessa forma que quando você muda, você ainda continua com resquícios dessas violências que você sofria quando você era zoado na escola por sua aparência, por alguma condição física que você tinha naquela época. Eu tinha tanto complexo com relação à minha estrutura física, né, me achava tão inferior em relação a ela que às vezes eu ia para a escola num verão intenso, carregado de blusas de moletom para ver se me dava um volume muscular assim, maior, para ver se eu parecia maior. Tudo isso na tentativa de me sentir aceito pelas pessoas, porque além desse problema físico, existia um outro problema na minha adolescência, que era a questão da sexualidade. Então eu não me aceitava, sabia que as pessoas ao meu redor muito provavelmente não me aceitariam. Então, para compensar essa ausência de aceitação, de aprovação, eu tentava buscar outras maneiras de me fazer visto entre aquelas pessoas. E a questão estética era muito forte nesse sentido, porque assim, você ia querer ser bonito para outras pessoas, querer ser elogiado. Como a minha estrutura física na época dos outros garotos era um pouco diferente, né? Não se encaixava no padrão de beleza da época. Essas zoações que eu sofria me machucavam muito. Isso começou a interferir na minha imagem sobre mim mesmo. Gerava um certo tipo de sofrimento em relação à minha aparência, a ponto de me impedir de me colocar em algumas situações sociais, como, por exemplo, durante um bom tempo da minha vida eu tinha muita dificuldade de tirar a camisa na praia, porque na época, né, antes de entrar na academia, eu pesava em torno de uns 59 quilos, 58 quilos, e eu era bem mais magro. E isso gerava em mim um certo tipo de complexo de viver essas experiências. Então eu posso dizer para vocês que eu deixei de ter várias experiências simples, poderiam ter sido experiências marcantes na minha vida, justamente por conta desses fantasmas que durante um bom tempo me assombraram. E o interessante é que é o seguinte, eu busquei ajuda, obviamente, né, depois que eu percebi que isso estava me prejudicando nas minhas relações sociais. Então eu busquei ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, para tratar também a questão da ansiedade. E eu percebi que à medida em que as coisas iam melhorando para mim, enquanto eu ia me abrindo mais para viver essas coisas, essas experiências, essas situações, eu percebia que por mais que
eu me abrisse mais e melhorasse de forma muito significativa, esses fantasmas, eles meio que ficavam ali escondidos, sabe? Ali atrás do guarda-roupa. Eu estou numa situação que me coloca em ansiedade extrema, em um tipo de estresse. Esses fantasmas, eles podem acabar voltando, não da mesma forma que antes, mas com um certo tipo de incômodo. Então, por exemplo, essa questão da aparência física é algo que eu preciso estar sempre me policiando, porque se eu não cuido da minha mente, volta e meia eu me vejo comparando com outras pessoas e absorvendo essas comparações de forma em que eu crio esse tipo de sofrimento. Então, aí eu preciso melhorar mais o meu físico, então eu preciso consertar algo em mim que eu acho feio, ou então algo que me incomoda a ponto de eu não querer tirar foto, querer aparecer em vídeo, e ter esses tipos de incômodos que me afastam de coisas que eu poderia estar vivendo, né? Coisas legais que eu poderia estar vivendo. E essa questão da dismorfia corporal, né? Existe esse termo de dismorfia corporal, que é quando você tem um certo tipo de incômodo excessivo, né? Uma obsessão excessiva por alguma parte do seu corpo, por alguma questão relacionada à sua aparência, a ponto de que isso te gere ansiedade e sofrimento. Foi muito difícil romper com isso, sabe? Foi muito difícil parar de me incomodar com o que me incomodava. Porque você precisa exercitar a sua mente a ter um pouco de mais autocompaixão consigo mesmo e também de enxergar mais os pontos positivos que você tem, né? As coisas que te valorizam, as coisas que você olha pra você e que você enxerga ali uma beleza, enxerga algo legal. Eu lembro que uma vez uma amiga minha estava passando por uma situação parecida, né? Ela estava com problemas muito fortes assim em relação à ansiedade com o próprio corpo, e eu lembro que um conselho que eu dei pra ela mudou muito assim a maneira como ela se enxergava, que foi o seguinte: exercite enxergar o seu corpo como se fosse uma segunda pessoa, sabe? Como se fosse uma outra pessoa. Imagine agora essa outra pessoa aí passando por diversas situações para te deixar bem. Então, lembre, por exemplo, daqueles momentos de gripe, de febre, que o seu corpo ele precisou reagir, precisou trabalhar para que você ficasse bem. Lembre-se daqueles momentos em que você precisou exigir do seu condicionamento físico e o seu corpo ele supriu as suas necessidades, conseguiu fazer com que você desempenhasse em determinada atividade, fez com que você alcançasse os seus objetivos, superasse cada vez mais as suas metas. Lembre também dos momentos em que você passou por algumas situações tristes, algumas situações que te deixou para baixo, e o seu corpo estava ali presente, se reintegrando, te dando suporte. Agora pense, essa pessoa, né, essa outra pessoa que eu pedi para você imaginar, fazendo tudo isso por você, você conseguiria olhar para essa pessoa e cobrar dela da mesma maneira como você se cobra? Você conseguiria olhar para o seu corpo que tanto esteve presente com você nos momentos mais difíceis e cobrar dele, não, você precisa ser melhor, você precisa ser mais isso, mais aquilo? Quando a gente começa a enxergar com esse olhar de compaixão, as coisas mudam, né? A maneira como a gente se relaciona com o nosso corpo muda. Porque você para pensar, eu não tenho a estrutura que eu queria ter, porém o que eu tenho, ele me traz a oportunidade de viver coisas incríveis. E assim, isso não me impede de fazer algumas mudanças que eu achar necessário, desde que não viole a minha saúde mental. Isso não me impede de fazer atividade física, querer melhorar o meu condicionamento físico, mas isso me traz a minha visão pro agora, que foi o que eu falei no início, né? A importância da gente ser feliz com o que a gente tem agora. O corpo que eu tenho hoje, é um corpo que passou por diversas situações, que esteve comigo nas mais diversas dificuldades da vida, e que se mantém presente, se mantém firme, se mantém saudável e se mantém saudável por mim. Então eu preciso valorizar esse corpo, eu preciso aprender a ser feliz com ele e dar o melhor para ele. E uma das maneiras de oferecer esse melhor é também cuidando da mente. Essa questão dos estímulos das redes sociais, ela faz toda a diferença, porque assim, quando eu me cobrava muito por essa questão de ter um condicionamento físico melhor, eu consumia também muito conteúdo de pessoas que geravam essa ansiedade em mim. Então eu comecei a me policiar, comecei a deixar de seguir algumas pessoas que levantavam essa cobrança na minha mente, né? Não que essas pessoas estivessem erradas com aquilo que elas postassem, mas se refere mais à maneira em como eu me relaciono com esse conteúdo do que necessariamente sobre o que essas pessoas postam em suas redes sociais. Então eu resolvi fazer essa triagem em relação às pessoas que eu sigo, em relação às pessoas que eu me relaciono, tudo com o intuito de fortalecer a minha mente para essa aceitação. Então, se você está vivendo situações em que o seu corpo gera esse incômodo, essa ansiedade para você, primeiro, olhe para ele com mais compaixão. Lembre-se dos momentos bons e ruins que você já passou com o corpo que você tem nesse momento. Crie hábitos saudáveis, obviamente, né? A saúde como um todo, ela favorece a nossa saúde mental, a nossa autoestima.
Então pense sempre na sua saúde em primeiro lugar, tanto física quanto emocional, e também se policie em relação ao tipo de conteúdo que você consome aqui nas redes sociais, porque isso é muito importante pra gente. É isso, pegue leve com você, estabeleça também ao mesmo tempo metas que são saudáveis para o seu desenvolvimento e tente começar esse ano com uma autoestima, sabe, mais renovada, mais trabalhada, com amor próprio. Lembre-se que sempre vão existir pessoas que vão achar você bela, belo, pessoas que vão olhar para você e não vão se sentir atraídas da mesma forma. Isso é normal, isso é natural do ser humano, até porque a beleza é algo singular. Então não tem por que a gente querer agradar todo mundo com a nossa aparência, querer ser bonito para todos e todas. Você precisa só sentir bem com a sua aparência para você. Eu sei que é difícil falar isso, né? Eu sei que hoje eu me encontro numa posição até de privilégio em alguns sentidos. Eu tenho uma condição física, né, um corpo físico que se enquadra dentro de um certo tipo de padrão, mas em relação ao que eu vivi na adolescência e os fantasmas que isso geraram em mim, me fazem entender também esse lugar de dor que a gente às vezes se coloca. E é isso, espero que essa reflexão ajude você aí de alguma forma. É isso. Grande abraço.